Namastê, olá a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que eu penso a respeito desse assunto tão importante que é ser pai e mãe ao mesmo tempo, né? Eu agradeço demais o convite para participar desse evento. Espero que seja um evento transformador na vida de muitos, tenho certeza que tem potencial para isso. E para quem não me conhece, eu sou Flávia Melissa, eu sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento humano, viajo pelo Brasil fazendo workshops, palestras e tenho uma vida online bastante agitada. Eu faz mais ou menos 3, quase 4 anos que eu me dedico a distribuir material motivacional, inspiracional pelas redes sociais, Facebook, Instagram, tenho um canal no YouTube e convido você a conhecer o meu trabalho caso você seja novo por aqui. Na minha vida. Eu agradeço demais a sua atenção e espero poder contribuir para o seu processo dentro dessa jornada. E quando eu recebi o convite, o evento Mãe 2 em 1, falando a respeito de mãe solteira, né? Foi algo que me tocou profundamente, porque se a gente for pensar especificamente, semanticamente, na expressão mãe solteira, né? Eu sou uma mãe solteira. Eu tô grávida, não dá pra ver no vídeo, eu tô grávida, na verdade já são 9 meses, né? Eu tô esperando o Gael a qualquer momento, mas o fato é que apesar de ter um relacionamento estável, já longo, eu não sou casada, né? Então, quando eu vou assinar qualquer coisa em cartório e tem lá estado civil, eu preencho solteira, né? E quando eu recebi esse convite, ele falou muito forte ao meu coração, porque eu vivi um processo bastante interessante relacionado a esse tema. Por mais que eu tenha esse relacionamento, eu more com o meu parceiro, a gente tenha planejado a vinda do Gael, o fato é que eu sou solteira. E quando eu fiquei grávida, eu comecei a me incomodar com isso. E foi uma sombra minha muito grande que eu conheci nos primeiros meses da minha gestação, que eu não sabia que existia, porque eu sou toda tatuada, eu sou psicóloga, eu sou moderna, não é? Quais são os valores, né, que de repente eu descobri num primeiro momento da minha gestação, valores que existiam, que me fizeram experimentar esse desconforto, ao ponto, tem até uma situação engraçada que aconteceu uma vez, que foi quando eu me dei conta de que isso era um problema para mim, me dei conta de que existia essa crença dentro de mim a respeito de ser mãe casada, mãe solteira, ou mais precisamente, especificamente relacionado a esse modelinho, né, que a gente vive na sociedade, de que a mulher ela precisa namorar, e ela precisa noivar, e ela precisa casar, e ela precisa criar os filhos dentro desse relacionamento. A expressão mãe solteira é uma expressão que tem muito peso ainda dentro da nossa sociedade. Eu lembro que foi em março desse ano, a gente estava numa comemoração, a família do Ricardo, meu companheiro, é muito grande, então a gente estava numa comemoração, né, dos aniversariantes de março, e aí a madrinha dele estava me apresentando pro sogro dela, né, que eu não conhecia, um senhor já, né, com uma certa idade, e eu lembro que ela me apresentou como mulher dele, né, mulher do Ricardo, e eu me peguei falando, mulher não, eu não sou casada com ele, né. E ela virou e falou, não, mas vocês moram juntos. Eu virei e falei, pois é, eu engravidei e a gente foi morar junto. E foi nesse dia que eu me dei conta, e na hora, assim, eu falei, gente, só eu tô achando graça dessa piada, né? Só eu tô dando risada. O senhorzinho ficou sem saber o que dizer, ela ficou ali meio sem graça e eu fiquei refletindo a respeito de quais conteúdos inconscientes tinham me motivado a fazer essa brincadeira, né? E como diz o ditado, toda brincadeira tem um fundo de verdade, então de fato existia dentro de mim um desconforto relacionado a essa ideia. E logo na sequência eu recebi esse convite para participar desse evento, falando, né, sobre a questão da mãe solteira, né, com encontro online de mães solteiras, e eu fiquei me questionando a respeito disso, né? Existe essa história de mãe solteira? Ou melhor, claro que existe, né? Caso contrário, não estaríamos aqui falando sobre o tema. Mas a minha reflexão é:
o quanto que existe de verdade nesse rótulo, né? Tem um cara que agora eu não vou lembrar o nome, que ele fala que sempre que a gente rotula, a gente perde, né? Sempre que a gente coloca um label, né, uma marcação em alguma coisa, a gente limita essa coisa. E muitas vezes eu acho que essa expressão mãe solteira, ela vem carregada de uma história ancestral, com muita vergonha, com muita culpa, com muito sentimento pesado, porque a nossa sociedade é uma sociedade em transição, né? A sociedade ocidental, ela é uma sociedade que está como se tivesse um pêndulo, né? Que ficou bastante tempo preso numa extremidade, que foi solto, ele está indo para o extremo oposto, então a gente experimenta aí uma época super libertária, né? A gente tem aí um monte de avanços acontecendo na sociedade em inúmeros aspectos, mas a verdade é que nós somos a entre-safra, né? A nossa geração, eu tenho 36 anos, a nossa geração, que vai até um pouquinho menos, né, até os seus 40, 45 anos, nós somos a entre-safra de uma geração hoje mais nova, mais moderna, mais livre talvez, que se permite muitas coisas, e uma geração feita pelos nossos pais, pelos nossos avós, constituídas dos nossos ancestrais mais próximos, né, que era uma sociedade extremamente machista, uma sociedade extremamente fechada, com valores muito arraigados. E eu acho que a gente herda muito disso, né? A gente herda muito dessa mentalidade de que a mãe solteira, ela precisa se envergonhar. Outro dia eu conversava com uma amiga minha a respeito desse tema, ela engravidou no início de um relacionamento, o relacionamento acabou não indo pra frente, né? Mas quando ela engravidou, ela estava dentro de um relacionamento. O relacionamento acabou não vingando, a menininha, uma menininha linda, a gente brinca que ela é minha futura nora, mas a gente conversando, ela me disse, né? E quando te perguntam, mas você sabe quem é o pai? Né? Como se o fato de você ser mãe solteira fizesse de você uma pessoa promíscua ou uma pessoa inconsequente, né? Quando na verdade o solteira é simplesmente um estado civil, né? Como eu disse pra vocês, eu sou uma mãe solteira, vou ser, quando o Gael nasceu, uma mãe solteira. Mas o peso que isso traz, a densidade emocional agregada a essa expressão mãe solteira, né? Existe mãe solteira, né? Qual é a diferença entre a mãe solteira e a mãe casada em termos de identidade, em termos de como eu me sinto em relação a mim mesma e a minha capacidade? Porque existe uma frase também que diz assim, que a vida é 10% o que acontece com a gente e 90% o que a gente faz a partir disso. E o que será que eu faço e de que modo eu faço e talvez principalmente o porquê que eu faço quando eu estou identificada com essa mulher que deveria estar casada, deveria ter um parceiro, deveria estar vivendo uma realidade para desfrutar daquela maternidade e ela não está. De que modo esse papel social influencia no meu exercício da maternidade, mais no meu exercício da minha humanidade, né? De que modo eu sou influenciada por um sistema de crenças, muitas vezes inconsciente, muitas vezes um sistema de crenças que eu nem sei que existe, né? Como eu disse para vocês, quando me descobri nesse mal-estar, eu me surpreendi, porque assim, eu já não sou fruto, né, de uma família muito tradicional, né? Então, os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 18 anos, o meu pai, ele é casado com uma mulher bem mais jovem, eu tenho 36 anos e tenho um irmão de 8 anos, a minha mãe tem um relacionamento já faz quase 10 anos, então já não é o modelinho de família tradicional. Então, por que, de onde vem esse mal-estar, né? E eu acho que esse é um bom ponto para a gente começar a conversar. Qual é o mal-estar que existe quando eu olho para a minha realidade e eu vejo que eu não estou atendendo aquilo que eu acredito que seja um ideal da sociedade onde eu vivo, né? De que modo os valores sociais interferem
positivamente ou negativamente quando eu me identifico com esse estereótipo da mãe solteira, né? E eu acho que para refletir a respeito desse assunto, é muito importante quando a gente fala em mãe solteira, né? A gente está falando indiretamente do seu oposto, que é a mãe casada, que é a instituição casamento. E acho que aí é um bom ponto para a gente começar a nossa reflexão aqui. Eu fiz uma pesquisa já faz algum tempo e essa pesquisa era a respeito de casamento monogâmico, né? A respeito da questão da monogamia. E eu descobri com bastante surpresa que a monogamia é uma invenção bastante recente. O casamento monogâmico, do jeito que a gente está acostumado a ver por aí, ao contrário do que se possa imaginar a princípio, se a gente for levar em consideração o peso que isso tem dentro da nossa cabeça, tem 400 anos, não mais do que 500. E o início da instituição casamento monogâmico é muito interessante, porque foi na Idade Média, em que aquelas comunidades europeias, elas eram divididas em feudos, que eram aqueles castelos, onde as pessoas viviam protegidas, porque era um clima de guerra constante, um senhor feudal fazendo acordo com outro senhor feudal e unindo forças para combater um inimigo em comum, e os casamentos eles passaram a ser arranjados, né, para que essas alianças pudessem ser melhor estabelecidas, né? Então, um senhor feudal, ele tinha uma filha, o senhor feudal do feudo vizinho ou menos distante tinha um filho, e esses dois reis, né, esses dois administradores de cidades e da vida de pessoas, resolviam unir forças e casar os seus filhos para que eles tivessem um herdeiro em comum e garantir com isso a parceria, né, e o estado de paz entre esses dois feudos, né? E é muito interessante a gente pensar nisso porque naquela época, aliás, naquela época não, hoje em dia também, né? Que hoje em dia a gente tem exames de DNA. Mas naquela época, como que você sabia para fazer como você fazia para saber se você era o pai da criança ou não, né? Porque eu não posso unir a minha história, né? Eu homem, né, não posso unir a minha história, a minha ancestralidade, a riqueza acumulada da minha família e a vida de milhares de pessoas, porque dentro daqueles feudos viviam milhares de pessoas, eu não posso unir isso a uma mulher sem ter a garantia de que o filho dela vai ser meu filho. Porque a gente sabe que naquela época, quem já assistiu aí algum seriado do tipo Os Tudors ou alguma coisa assim, sabe que era com perdão da expressão, uma putaria, né? Era um comportamento libertino muito grande, né? E então a forma de assegurar que aquele filho era genuíno e era legítimo e era honrado era garantir que aquela mulher não se relacionasse amorosamente com mais ninguém. Então vem aí a questão do cinto da castidade, vem aí a questão de toda essa vigilância para as mulheres, para garantir que as mulheres fossem efetivamente fiéis aos seus maridos e que não tivessem um filho fora do casamento, né? O homem não, o homem ele podia se relacionar aí com na China eram as concubinas, né? Mas com essas mulheres que eram as mulheres, as donzelas, né? Que moravam ali, as cortesãs, né? E tinha filhos bastardos, e esses filhos bastardos, enfim, eram até bastante importantes dentro da dinâmica do reino ou do feudo, mas o herdeiro era o filho daquela mulher, né? E aí a gente pode perceber que, assim, o casamento em si, ele era um meio de
obter algo. Ele não era a consequência de um relacionamento de duas pessoas que se conheciam e se apaixonavam e tinham coisas em comum e resolviam andar juntas pela vida. Claro, esses relacionamentos eles existiam eventualmente e eram muito mal vistos, eram só as pessoas de baixo poder aquisitivo que tinham essa liberdade de poder escolher os seus parceiros. Porque todas as pessoas da alta sociedade com mais valor, né, dentro daquela sociedade feudal, essas pessoas elas não tinham direito de escolha. Né? Muitas vezes tinham relacionamentos extraconjugais, muitas vezes tinham filhos fora do casamento, mas a verdade é que não existia essa liberdade de escolha. E o que acontece é que a gente saiu dessa civilização feudal, o papel da igreja dentro disso foi muito grande, também no início por interesses econômicos, né? Então, depois que havia sido feito aquele casamento, que Deus uniu o homem não separa, não existia a possibilidade dessa mulher, o homem tinha a possibilidade, mas essa mulher ela não dispunha da possibilidade de eventualmente anular esse casamento ou se casar com uma outra pessoa, né? O homem não, né? E essa mulher, ela era quase como um objeto de posse, não só daquele homem, mas daquela sociedade. E de lá pra cá a gente evoluiu pra caramba, passaram-se aí, se a gente for pensar, os últimos feudos talvez tenham desaparecido por volta de 1800, né? A idade média foi até mais ou menos, pelo menos pelo que eu me lembro, não sou especialista em história, até mais ou menos essa época, e de lá pra cá, nada mudou nesse aspecto. De lá pra cá, a gente continua achando que o casamento é um objetivo em si, a gente continua imaginando o modelo de família, esse modelo de família, né? Esse modelo de família pai, mãe e filhos, estabelecido com base em um relacionamento monogâmico que era interessante 400 anos atrás para fins bélicos e econômicos, e a gente continua sem a liberdade de poder colocar a cabeça para fora da toca e escolher efetivamente se a gente quer um relacionamento, se a gente quer ficar solteira, se a gente quer ter filho. É quase como se a gente tivesse uma programação mental para obedecer a esse estereótipo do eu cresço, eu namoro, eu noivo, mais ou menos, algumas pessoas não passam por esse período, mas eu caso e eu tenho os meus filhos. E se por acaso essa ordem ela se inverte, como aconteceu no meu caso, né? Nós não éramos casados, resolvemos ter um filho enquanto procurávamos apartamento, casa para morar juntos, sem muita pressa, porque estava muito confortável a nossa vida como estava. E muitas pessoas, elas acham que eu engravidei sem querer, né? Muitas pessoas acham que pelo fato da gente não ser casado na época em que eu engravidei, essa gestação não foi desejada, essa gestação não foi planejada. E foi, né? Esse imaginário popular que diz que alguma coisa está errada, né? Não deveria ter sido dessa forma. Ou essa minha amiga que compartilhava, quando perguntam para ela, mas você sabe quem é o pai da sua filha? Ela, pô, lógico que eu sei. Não é porque eu não estou com ele, né, que eu não saiba quem é o pai da minha filha. De que modo, né, isso interfere no desempenho da nossa maternidade, de que modo isso interfere no desempenho da nossa humanidade, o quanto que a gente se sente orgulhosa ou não na hora de mostrar uma barriga se você não tiver de mão dada com um homem do seu lado, e de que modo isso acaba fazendo com que você, na tentativa de compensar essa série de maus estares, né, você acaba colocando um peso desnecessário nas suas costas, porque você precisa dar conta de tudo, porque você precisa mostrar para os outros que você tá solteira, mas que você é uma pessoa digna, que você é uma pessoa honrada. E muitas vezes a mulher solteira, a mãe solteira, ela não pede ajuda para as outras pessoas. Muitas vezes a mãe solteira, ela não admite que ela não tá dando conta, porque
aos olhos dos outros, ela precisa compensar esse estado. Ela precisa dar conta de algo a mais. E esse algo a mais é se limpar emocionalmente, socialmente, da vergonha e da culpa de não estar correspondendo à expectativa da sociedade. Algum tempo atrás, e é uma pena que eu tenha perdido a referência desse artigo, eu recebi de um professor um artigo falando sobre a química do amor, né? Como que funcionaria bioquimicamente o ato de se apaixonar, o ato de você escolher um parceiro reprodutivo, levando em consideração que somos mamíferos, né? A gente se esquece disso de vez em quando, a gente se acha, né, o reino animal ele não nos compreende, mas nós somos mamíferos, né? Bioquimicamente funcionamos como tal. E nesse artigo tinha uma ideia muito interessante, e eu não vou me aventurar a falar das substâncias químicas em si, porque não é a minha especialidade, mas vocês podem procurar por esse artigo, o nome dele é A Química do Amor, e talvez seja fácil de encontrar, né? Esse artigo ele falava que as mulheres mamíferas, né, quando elas se apaixonam quimicamente por alguém, né? Essa química que acontece, que você não consegue ficar longe da pessoa, o estado de apaixonamento ou enamoramento, quando ele acontece, ele é determinado bioquimicamente. Que existem feromônios e existem substâncias químicas que fazem com que a mulher eleja o seu parceiro sexual, o seu parceiro reprodutivo, baseado em algumas características. Algumas delas são bastante óbvias, né? Como o homem de ombros largos, porque diante de uma necessidade esse homem ele conseguiria colocar a mulher e a cria debaixo dos ombros dele para defender, né? Assim como os homens também são orientados a encontrar uma parceira sexual de ancas largas, porque em tese isso garantiria elas serem boas parideiras, né? Mas existem outros aspectos envolvidos nessa escolha do parceiro reprodutivo, como por exemplo, você quimicamente, bioquimicamente, instintivamente, não racionalmente, você eleger um parceiro que seja o mais distante possível do seu sistema imunológico. Então, o cara, ele teria um sistema imunológico absolutamente diferente do seu. Porque você, concebendo um filho deste espécime do sexo masculino, você estaria passando o seu sistema imunológico para a cria, o sistema imunológico do cara que é absolutamente diferente do seu, e esse sistema imunológico amplificado, diversificado, garantiria ao filho, à cria, a capacidade de sobreviver talvez melhor a doenças, a agentes patogênicos ou enfim, né, um sistema imunológico mais diferenciado, mais diversificado, mais amplo, que cobrisse uma gama maior de vírus, de bactérias e enfim. E o interessante da matéria, além dessa ideia, né, de que nós somos mamíferos e que a gente está aqui, né, para se reproduzir, então a gente se reproduz, a gente tem filhos e a gente coloca no mundo um espécime, a melhor versão possível de um espécime para que ele possa garantir a sobrevivência do seu DNA sobre a face da Terra, né? Essa escolha, ela leva em consideração aspectos que para nossa sociedade moderna são absolutamente desnecessários, né? Numa sociedade em que a gente desenvolveu tantas vacinas, tantos antibióticos, tantos remédios, isso não seria mais necessário, mas o nosso corpo funciona dessa forma. E o mais interessante é que o que acontece é que depois que essa mulher ela concebe, né? Depois que essa mulher ela fica grávida, ela pegaria uma versão muito grande a esse marido, né? A esse parceiro, né? E depois de um certo tempo, automaticamente ela se veria interessada por pessoas que têm o mesmo sistema imunológico que ela. Ou seja, o grupo familiar, né? Essencialmente as mulheres, essencialmente a parte ancestral de origem materna, né? E essa mulher, ela se afasta desse cônjuge sexual, né? E o grupo familiar garante a proteção dessa mulher,
até o momento em que ela dá à luz, coloca no mundo esse filho ou essa filha, né? E o homem ali, ele cumpriu o papel dele. Isso acontece com os mamíferos, isso não acontece apenas conosco, seres humanos, isso acontece com os mamíferos em geral. Então é bastante comum, tirando alguns animais, algumas espécies animais em que realmente é ali formado um casamento e esses parceiros eles permanecem ao longo da vida juntos, né? Na grande maioria das vezes, bioquimicamente é isso o que está em jogo quando você escolhe um parceiro para se reproduzir, né? E o interessante dessa história, claro que não dá pra gente comparar seres humanos que são seres extremamente simbólicos, né, com uma girafa ou uma cabra ou qualquer outro animal que tenha esse comportamento mais regido pelo instintivo, pelos feromônios. O que é interessante de refletir a respeito disso é da importância do grupo familiar na proteção e no auxílio a essa mulher, a essa fêmea prenhe, né? E na grande maioria das vezes, no nosso caso, o que acaba acontecendo é que nós nos sentimos sobrecarregadas, envergonhadas muitas vezes dessa família, porque o grupo familiar é o primeiro que a gente quer agradar, né? Papai e mamãe são as primeiras pessoas que a gente quer mostrar o quanto a gente deu certo na vida, o quanto a gente tá fazendo por onde fazer acontecer na vida. São as primeiras pessoas que a gente tem essa gana de querer conquistar o amor através de realizações. E se faz parte dos valores morais e sociais desse meio onde a gente vive, a mulher dar conta, essa compensação, essa necessidade de mostrar que apesar de solteira eu dou conta e não preciso da ajuda de ninguém, esse comportamento é um comportamento completamente dissociado do comportamento instintivo. Porque o grupo familiar, ele é o primeiro a cuidar e a ajudar essa fêmea, que somos nós, né? Prenhes, grávidas, né? O grupo familiar, instintivamente falando, tem esse comportamento de colocar debaixo da asa, né? Eu experimentei isso com a minha mãe e com a minha sogra, né? Em que quando eu resolvi, a gente começou a procurar apartamento para finalmente morar juntos, a gente teve uma disputa aí das duas, né? A minha mãe falando por um lado que a gente não precisava sair de casa, né? Que a gente podia morar na casa dela, e aí eu falava para ela, mãe, mas não tem espaço, né? Não, mas a gente reforma. Eu falava, mãe, mas quando o Ricardo vem passar o final de semana aqui, ele não tira as roupas da mala dele, porque não cabe, né? Não, mas tem um armário no meu quarto que ele pode colocar as roupas dele ali, né? E a minha sogra, em contrapartida, da mesma forma, né? Quando eu contei pra ela, rindo, né? Contei pra ela que minha mãe tinha dito isso, ela disse, olha, mas aqui também tem espaço, tá? Se vocês quiserem ficar aqui, né? Então, existe essa abertura na grande maioria das vezes. Claro que existem particularidades, existem famílias que são mais tradicionais, que são mais opressivas, mas quantas vezes, né, a gente não pede ajuda do grupo familiar? As pessoas elas não têm como saber do que você precisa se você não disser. Se você é uma pessoa que no momento em que o seu relacionamento acabou e você se viu sozinha diante da responsabilidade de criar seus filhos, ou se você é uma pessoa que teve um filho fora de um relacionamento, até que ponto você não vestiu essa mochila nas costas e o seu grupo familiar, ele tá à sua disposição querendo te ajudar, mas você não dá a oportunidade, porque você acha que você tem que dar conta. Porque você está identificada com o rótulo da mãe solteira, sem perceber que mãe é mãe, não importa o estado civil. Até que ponto essa frase dos a vida é 10% que te acontece, 90% que você faz disso, até que ponto, nesses 90% do que você faz disso, você está tentando mostrar para os outros que você não precisa de ajuda, que você é forte, que você dá conta? E fica difícil porque não é necessário. Não é necessário ter que compensar nada. Claro,
Em fatos concretos existe a necessidade. Em fatos concretos, se você tem um pai e uma mãe juntos, unidos, você dá conta mais fácil do recado. Porque na ausência de um, o outro ajuda, inclusive financeiramente falando, mas a vida é 10% que te acontece, 90% que você faz disso. O quanto você não está identificada com essa super mulher que veste até uma capa de Mulher Maravilha, porque você precisa dar conta, porque você não é capaz de pedir ajuda, porque você se sente envergonhada de ser mãe solteira. E essa é a minha reflexão. Existe mãe solteira? Ou mãe é mãe e solteira é um estado civil? Qual é, afinal de contas, essa identidade da mãe solteira, se não for apenas uma mulher tentando ser duas? Será que a gente precisa ser duas? Ou será que ser o um que a gente já é suficiente? Será que ser um, sendo um, a gente consegue passar um pouco mais de verdade para os nossos filhos? Será que a gente consegue ensinar os nossos filhos e principalmente as nossas filhas do sexo feminino sobre vulnerabilidade, sobre fragilidade? Se você não conhece o que eu penso a respeito desses temas, procura no YouTube alguns vídeos sobre isso. Eu acredito que o sofrimento venha todo da gente tentar ser algo que a gente não é. A gente fica tentando ser Mulher Maravilha, a gente fica tentando ser 2 em 1, quando um já é bom. Um já é suficiente. Se a gente souber ser humilde, se a gente souber pedir ajuda quando a gente precisa, se a gente souber reconhecer a nossa própria fragilidade, a gente vai conseguir criar filhos e filhas aptos e capazes a reconhecer, aceitar e lidar bem com a própria fragilidade e vulnerabilidade. E quem sabe um dia a gente consegue construir uma sociedade que não se apegue mais a rótulos, que não se apegue mais a labels, que mais restringem, que mais limitam do que explicam. Quando a gente conseguir entender que não existe motivo de vergonha nenhum em ser mãe solteira. Não existe motivo de culpa nenhum, você não está fazendo nada de errado. Eu fico me perguntando como é que nós, seres humanos, a gente conseguiu transformar coisas tão recentes, como que a gente permite que coisas tão recentes se tornem tão fundamentais na nossa vida, né? Seja um celular, um smartphone com internet, que 10 anos atrás a gente não tinha e hoje se pifa, a gente fica desesperado, seja a própria internet, né, que se de repente a gente está num lugar sem sinal, a gente não sabe o que fazer com o tempo, seja com um valor como esse, né, ser mãe solteira. Reflita. O meu convite aqui é refletir, é um convite à reflexão. O que você vem fazendo dos 90% que dependem de você para construir a sua vida? Você está construindo a sua vida baseada na vontade de criar filhos mais capazes para o mundo, vontade de mostrar um exemplo positivo, ou na tentativa de consertar alguma coisa que você acha que deu errado, na tentativa de compensar os seus filhos por algo que você sente que falta e que a culpa é sua, que você não está proporcionando, no sentido de não mostrar para as pessoas o quanto você é frágil e o quanto você eventualmente pode precisar de ajuda. O que é que você está fazendo dos seus 90% que dependem de você? Eu espero que esse vídeo, essa palestra possa ter sido elucidativa, que tenha gerado insights em vocês e que possa colaborar positivamente para o exercício da maternidade de cada uma de vocês, porque mãe solteira não existe. Mãe é mãe e a gente sempre vai precisar de ajuda de alguém. Se não é do macho, é do grupo familiar. Pensa nisso. Um grande beijo, espero que todos tenham aproveitado bastante, não só a minha palestra, como a de todos os outros participantes. E eu tô aqui.
Para quem quiser conhecer meu trabalho, para quem quiser ficar mais pertinho de mim, vai ser um prazer receber todos vocês na minha vida. Namastê, gratidão e até a próxima.